Viu, Lucas? E Botucatu, você gosta daqui, passeia na cidade, aproveita os eventos, as coisas que estão acontecendo aí? Então, até olhei minha namorada, porque depois que eu comecei a namorar com ela, eu sou uma pessoa muito mais sociável do que antes. Que bom. Então, Ela tá aqui, qual é o nome dela? Isabela. Fala aí. É a Isa, no Instagram conhecido como a menina do cabelo azul. E a gente fez todo um suspense no começo, assim, né? E as pessoas pegam muito no meu pé, porque eu dizia que eu não ia ter namorado. Assim. Eu fui ter a primeira namorada com 25 anos, assim. E não sei, eu acho que tinha que ser ela mesmo, né? E aí eu não tinha muitas dificuldades sociais, assim. Meus amigos, eu tenho alguns, mas que eu não vejo com tanta frequência. A maioria deles são virtuais. E aí depois que eu conheci ela, eu fui me permitindo e ela foi me ajudando também, né? Que passa essa segurança e tudo mais. Aí, sei lá, num show que tem na cidade, a gente foi no show do Lenine, coisa que eu jamais iria sozinho, assim. A gente foi numa cachoeira recentemente, a gente sai para fazer algumas coisas, vai viajar em breve. Então, mas eu gosto da cidade, assim, eu gosto dessa coisa mais pacata de Botucatu, né? Eu acho que em São Paulo, não sei se eu estaria vivo ainda se eu estivesse em São Paulo, capital. Mas mesmo assim, né, muitas das possibilidades que tem na cidade ainda não são tão receptivas para pessoas autistas. Recentemente a gente também foi num barzinho e tinha muita luz, e luz que pisca. Eu odeio luz que pisca. Uma das maiores inimigas que eu tenho na vida é a árvore de Natal, assim, sabe? Sim. E pisca, aquilo é um inferno para mim. E aí a gente não pediu para desligar a luzinha, não foi possível, a gente foi embora. Então tem esses limitantes, assim. O shopping também é muito barulho. Uma boate também nem pensar. Né? Não, aí eu nunca fui, nem tenho interesse de ir, muito por conta disso. Mas no shopping eu vou de fone, eu levo o Steam Toy, que é um objeto de regulação sensorial e tudo mais. Quando eu vou no cinema eu compro o ingresso online, ou então eu vou com ela e ela me ajuda nisso. Porque quando a gente conversa assim, parece que eu não tenho as dificuldades que eu realmente tenho, mas aí na vida prática, assim, essas pequenas coisas fazem com que nós tenhamos ainda mais dificuldades sociais, né? Então tem esses limitantes, sejam eles sensoriais, sejam eles de locomoção, que muitas pessoas autistas acabam enfrentando assim. E aí tem poucos espaços que são realmente acolhedores para essas pessoas. E esse é um problema muito grande, não só para mim, mas também para as pessoas que eu atendo, né? A gente sempre tenta estimular essa socialização e tudo mais, só que é difícil pensar num lugar que seja acolhedor para uma pessoa que tenha tantas questões sensoriais, que tenha tanta dificuldade social. E aí nisso eu acho que ainda é necessário que a gente tenha mais espaços aqui em Botucatu que sejam mais acolhedores, digamos assim, para essas pessoas, né? Espaços realmente inclusivos, assim. Legal. E fazendo uma pergunta, talvez não seja muito adequada, mas também não tem um pouco de questão de praticar isso, assim, de ter uma... Ou praticar pioraria o quadro? Como que é esse... Assim, a questão de relação, né? Uhum. Relação, por exemplo, você falou de pegar o ingresso e tudo. Uhum. Se fazer mais não ajudaria o quadro ou poderia até piorar? Acho que depende muito de como é feito isso, né? Porque tem pessoas que falam, por exemplo, socialização. Manda ele lá e ele vai se virar, ele vai aprender na marra. Isso pode ser muito problemático, porque pode ser algo traumatizante, aversivo e vai, sem dúvida nenhuma, piorar aquilo, né? E também tem o caso de que a pessoa pode conseguir, mas a gente tem que sempre pensar que custo que ela consegue fazer aquilo. Então, é claro que a gente incentiva a fazer, mas tem que ter o suporte correto para aquilo, né? Por isso que a gente divide o autismo até, de certa forma, assim, entre níveis de suporte, né? Aquele autista nível 1 de suporte, ele vai precisar de um suporte, o nível 2 de um suporte maior e o nível 3 de um suporte substancial. Porque essas dificuldades, né, que nem sempre são dificuldades, mas sim diferenças também na forma de se comunicar, de socializar, elas vão sempre existir. E é claro que a prática, né, vai fazer com que a gente consiga lidar melhor com essas dificuldades ou encontrar facilitadores, né, seja um fone de ouvido, ou comprar um ingresso antes, ou ter uma pessoa do seu lado que dê uma segurança maior. Então, tudo isso, mas é importante sim que a pessoa... Porque a gente costuma dizer, né, que uma pessoa, por exemplo, nível 1 de suporte, caso ela não tenha nenhuma rede social, caso ela não faça nenhum acompanhamento, ela vai precisar cada vez mais de suporte, porque ela não vai trabalhar essas habilidades dela, né? Então, tem isso sim, da necessidade de praticar, mas de uma forma correta e sempre que possível com um suporte profissional também, né? Uhum. Legal. Viu, que cachoeira que vocês foram? Marta? Na Demétria. A gente foi na Demétria. Foi muito difícil para chegar lá. E depois eu estava pensando em como sair de lá sem ter que voltar pelo mesmo caminho.
Mas foi bom. Talvez a gente volte algum dia. Tá, eu vou dar uma dica, eu sempre dou umas dicas de turismo aqui, cultura. Uhum. Né, vai ter em junho, agora julho, né, do mês, daqui mês e meio, mas vai ter o festival de inverno aí, tem nossas orquestras, vai ser bacana. Tá, legal. Aí eu gosto, tem música. E tem muito isso, né? Às vezes tem... Por exemplo, eu já fui no estádio de futebol e... Né, quando eu falo assim, como assim, né? Você tem dificuldades com barulho, com pessoas, e eu fui no Morumbi, que tinha 55 mil pessoas. E foi um dos dias mais felizes da minha vida, porque tem muito isso assim, né? De você enfrentar também, né? De você enfrentar e muito no sentido de ser algo que você gosta muito. Então, tem autistas aí que vão em festas porque gostam daquilo, mas outros ambientes sociais que eles não gostam tanto é extremamente difícil. Então, depende muito do que aquela pessoa gosta, do controle que ela tem sobre aquela situação. Eu por exemplo, sou fascinado, sou fanático por futebol, de um jeito até que eu gostaria que não fosse tão grande, mas eu, infelizmente, sou fanático pelo São Paulo, por exemplo. E aí eu fui assistir o São Paulo e Corinthians, foi 4-0 pro São Paulo, na época que tinha Cueva. Deu pé quente aí. Foi, e aí não tinha como eu ficar mal. Aí no dia seguinte eu fiquei na cama só, porque eu estava largado, tão cansado, esgotado sensorialmente. É algo que a gente chama de ressaca social. Sim. Que eu não bebo, mas eu vivo de ressaca, né? Que tem essa ressaca da socialização.